Eu decidi que eu tenho 180 dias para construir a minha melhor versão e nesse episódio aqui eu trouxe vocês para o meu escritório para a gente falar um pouquinho sobre metas e sobre como eu criei um planejamento do meu ano para conseguir aplicar todas as minhas metas na minha rotina. Desde que eu gravei aquele primeiro episódio no parque, muita coisa já mudou por aqui, já consegui aplicar muita coisa na minha rotina, mas isso é assunto para os próximos vídeos dessa série. Nesse aqui, a ideia é aplicar as minhas metas na metodologia SMART, que se você não conhece é uma sigla em inglês para S específico, M mensurável, A alcançável, R atingível e T temporal. A ideia de usar essa metodologia é exatamente conseguir entender quando cada meta foi atingida, ou seja, a gente definir uma condição e um prazo para cada meta, ao invés de simplesmente deixar algo vago. Por exemplo, em vez de definir a meta de ler mais, poderíamos definir como meta ler 10 livros de desenvolvimento pessoal até agosto. Assim a gente ia saber exatamente quando e se nossa meta foi atingida. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para a parte prática. No primeiro episódio, eu dividi as minhas metas entre pessoais e profissionais. A primeira meta pessoal era ser mais autoconfiante, espontânea, segura e paciente. No outro episódio, eu falei mais detalhadamente sobre cada uma das metas, mas como eu falei nesse daqui, eu vou colocar todas na metodologia SMART, então vai ficar mais claro o que eu tenho que fazer para atingir cada uma delas. Por exemplo, para atingir meu objetivo de ser mais autoconfiante no fim desses 180 dias, a minha meta é falar não em pelo menos uma situação por mês. Para ser mais espontânea, eu quero falar a minha opinião pelo menos 2 vezes por mês. Para conseguir tudo isso, acho que eu preciso estar mais segura, então automaticamente ter mais repertório para conseguir falar minha opinião nas conversas. Então, meu objetivo prático aqui é separar 15 minutos 2 vezes por semana para ler alguma notícia que tá acontecendo, sei lá, pegar de algum jornal e anotar a minha opinião sobre o assunto, porque às vezes eu até vejo uma notícia ou outra, mas é muito difícil eu fazer esse exercício de anotar a minha opinião sobre esse assunto, até porque muitas vezes eu nem penso qual que é a minha opinião, e aí no momento da conversa eu vou pensar e aí eu já não me sinto segura para falar, então isso só complica muito mais. E pra meta de ser mais paciente, toda vez que eu me deparar com alguma situação que eu veja que eu tô perdendo a paciência ou alguma coisa que eu tô querendo desistir porque eu não tô afim de parar pra pesquisar ou de pedir ajuda pra alguém, eu vou parar, respirar e tentar pelo menos mais uma vez antes de desistir. E eu sei que isso parece ser muito pouco, mas realmente essa eu acho que é a tarefa mais difícil que eu vou ter pra fazer. Então eu coloquei uma meta bem baixa, que é tentar mais uma vez só antes de desistir, porque eu acho que a gente tem que ir aos poucos. A segunda meta pessoal era transmitir a imagem da mulher que eu quero ser. Em relação à aparência, temos maquiagem, que o objetivo prático é encontrar uma base que fique bem e se adapte no meu rosto, na minha pele, e com isso automaticamente pesquisar mais e testar mais para conseguir encontrar essa base melhor, porque confesso que eu não tenho muita paciência para pesquisar sobre maquiagem, por isso que eu coloquei isso como uma meta, e eu acho que a base é o ponto principal, assim, é o que faz toda a diferença na maquiagem, por isso que esse foi o objetivo. Em relação às roupas, muitas vezes acontece de eu sair e não me sentir muito bem com a roupa que eu escolhi, então o que eu vou fazer para mudar isso é definir o look que eu vou sair quando eu tiver algum compromisso pelo menos um dia antes, porque aí eu posso demorar o tempo que for e na hora é só pegar, me vestir e sair. Em relação a pintar a unha, eu quero fazer isso toda semana, inclusive eu já tô falhando nessa missão, mas é porque eu acabei de tirar o esmalte e eu não quis pintar hoje ainda, mas o que eu vou fazer para mudar isso é colocar um horário toda semana na minha agenda pra eu sentar e fazer isso, não vai mais ter desculpa. E em relação ao cabelo, às vezes acontece a mesma coisa que acontece com a roupa, então eu acabo não me programando antes e em cima da hora eu não gosto de como ficou, então eu quero começar a me arrumar 1 hora antes do que geralmente eu começo quando eu tiver algum compromisso ou quando eu for sair. Outra coisa que eu tinha comentado no primeiro episódio das metas era sobre emagrecer, e o que eu quero fazer aqui é escolher 3 refeições na semana para serem refeições livres, nas outras eu vou simplesmente seguir o plano, inclusive essa semana a gente começou a fazer marmita pra semana inteira e guardar na geladeira, então não vai mais ter desculpa, a gente já vai ter todas as marmitas ali, é só pegar e comer, então realmente não vai mais ter desculpa pra sair da dieta, a gente realmente vai conseguir seguir mais ali certinho, e eu vou escolher 3 refeições durante a semana pra serem livres, até porque no final de semana geralmente a gente não quer comer a comida que a gente comeu a semana inteira, então eu acho que isso fica um equilíbrio bem legal. Em relação à saúde mental, a meta é 2 vezes por semana praticar yoga ou meditação durante 30 minutos. E em relação a ter mais comprometimento, eu quero planejar melhor o dia que eu tiver algum compromisso e a prioridade vai ser me arrumar.
então geralmente eu quero colocar várias coisas no dia que eu tenho compromisso pra conseguir ser mais produtiva, mas agora eu vou mudar o cenário e a prioridade vai ser me arrumar. Então, como eu falei, eu já vou começar a me arrumar uma hora antes, eu já vou ter a roupa separada, então a roupa já vai estar passada também. E além disso, eu quero já deixar refeições preparadas se eu precisar comer no lugar que eu for, se for, por exemplo, trabalho fora. E até mesmo as coisas que eu preciso levar, então minha bolsa já vai estar tudo isso arrumado quando eu tiver que sair. Agora vamos pra terceira meta pessoal, que era ter meus hobbies inseridos na minha rotina. Eu falei que eu gosto muito de assistir séries, então eu quero pelo menos uma vez por semana ter um tempo sozinha pra assistir minhas séries, até porque o Emanuel não gosta de todas as séries que eu assisto, então eu vou ter meu tempo sozinha pra assistir minhas séries e ele vai ver também coisas que ele gosta de assistir e eu não gosto, então todo mundo vai ficar feliz. Pra praticar um outro idioma, que era um outro hobby que eu gostaria de ter na minha agenda, eu vou fazer Duolingo todos os dias, inclusive já tô fazendo há 29 dias seguidos, e ainda coloquei na minha agenda 2 dias por semana assistir aula de um curso que eu tenho de francês por 1 hora, então tem 2 horas de estudo por semana. Em relação a sair sozinha, eu pretendo pelo menos 2 vezes por mês definir um lugar pra ir trabalhar sozinha em alguma cafeteria ou no shopping mesmo, ou não necessariamente pra trabalhar, pode ser pra passear mesmo, mas ter esse momento sozinha pra fazer coisas que eu gosto de fazer. E os outros hobbies eu decidi que vou fazer um a cada mês e pelo menos uma vez por semana. E minha última meta pessoal era construir meu lar ideal. Aqui entra ter um tempo de qualidade em casal, que a gente já sentou pra conversar e decidiu que uma vez na semana a gente vai ter uma refeição do dia, por exemplo, quarta-feira à noite, que a gente vai fazer alguma coisa juntos, cozinhar ou sair, sem falar de trabalho, sem mexer no celular, só pra ter um date mesmo nós dois e ter esse tempo de qualidade juntos. Em relação às tarefas básicas daqui de casa, nós também já fizemos uma lista de divisão de tarefas, então toda semana a gente já sabe o que cada um tem que fazer aqui de casa e a ideia é conseguir me dedicar um pouquinho de tempo todos os dias, pelo menos ali 30 minutos por dia, pra conseguir fazer essas tarefas com calma e paciência. E em relação à decoração e organização, que eu falei que tem algumas coisas específicas daqui que ainda faltam um pouco da nossa personalidade, eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que a gente ainda quer colocar na nossa casa, ou até mesmo organizar, como por exemplo, no quarto a gente já colocou como uma tarefa que a gente vai organizar a cama todos os dias, a gente não tava arrumando a cama, então agora a gente vai revezar e cada um vai arrumar um dia. Nos banheiros eu quero comprar organizadores pra deixar as coisas um pouquinho mais organizadas, elas já estão até que organizadas no banheiro, principalmente depois que o Emanuel deu uma geral nos armários, mas quando eu ver que tem alguma coisa que pode melhorar, deixar mais bonitinho, mais organizado, eu quero comprar. E também a ideia é comprar tapetes mais confortáveis. No escritório eu coloquei como meta organizar a estante de livros, mas como vocês podem perceber, ela já está arrumada, porque o Emanuel arrumou, então já ficou um cenário lindo e inclusive eu até quis fazer meu vídeo aqui por esse motivo. Essa meta já está atingida. Na sala a gente precisa comprar uma toalha para nossa mesa, porque a gente não tem toalha, a gente só tem aqueles jogos americanos, que foi o que eu pedi no meu chá de cozinha. Eu gosto bastante deles, mas é totalmente diferente a ideia de você ter uma mesa, é muito mais aconchegante e também cabe muito mais coisa, porque você não tem que ficar equilibrando em cima dos jogos americanos, então a gente quer comprar uma toalha bonita que seja do tamanho da nossa mesa. E outra coisa que eu gostaria de mudar também, mas eu ainda não sei muito bem como, é as almofadas do sofá, porque essas almofadas que a gente tem no nosso sofá vieram da nossa festa de casamento, então elas literalmente estão com o tecido que estavam na festa, com a nossa estampa, então é um tecido branco e ele mancha muito facilmente, então já tá praticamente todas as almofadas têm uma manchinha ali, então se eu conseguir ou tirar essas manchas ou trocar essas capas das almofadas, vai ser bem legal. Pra cozinha, a meta é organizar nossos temperos em potinhos, porque hoje eles estão num pote que não tá nada funcional, tá tudo caindo e também não tá nada bonito, então a gente quer comprar potes pequenininhos assim pra cada um dos temperos. É um pouco caro, por isso que a gente não comprou ainda, mas tá aí como uma meta pra esse ano. E aí também entra comprar potes herméticos, aqueles potes organizadores para guardar alimentos que já estejam abertos. Então, por exemplo, a gente abriu um saco de macarrão, já vou guardar dentro desse pote e aí
daí fica tudo organizado ali e bem bonito também. E outra coisa que a gente tá precisando comprar pra nossa cozinha é um escorredor de louça. A gente comprou um tempo atrás pelo Mercado Livre, mas ele veio todo torto, então a gente devolveu e aí não quis comprar de novo porque a gente ficou com trauma. Por enquanto a gente tá usando ainda um improvisado, desde que a gente tá morando aqui, desde que a gente se mudou. Então por isso que eu coloquei esse daí como meta também. A ideia dos potes organizadores também serve pra lavanderia, então tem um armário ali na nossa lavanderia. Se a gente conseguir colocar mais potes pra deixar mais organizado, vai ser bem legal. Na varanda eu quero melhorar o meu cantinho do café, que na verdade hoje ele é quase inexistente. Eu só peguei tudo que eu tinha de café e coloquei ali, mas eu quero deixar mais bonito. Eu ganhei também uma bandeja pra colocar as cápsulas de café de Natal da minha madrinha. Ficou bonitinho, mas ainda falta bastante coisa ali. Eu quero deixar mais fofinho, mais aconchegante, então ainda preciso ter ideias, mas deixo aí mais essa tarefa. E por fim, a decoração em geral da casa. Eu quero me dedicar um tempo pra pegar nossas fotos, decidir quais fotos a gente vai colocar no quadro que a gente tem no corredor, que por enquanto estão com fotos só minhas, porque veio lá da minha casa. E também eu comprei esses albinhos aqui, são vários álbuns pequenininhos assim, eu acho que eles têm 20 saquinhos pra colocar foto, né? Então deve dar 40 fotos. E a ideia é fazer cada um de uma viagem ou de algum acontecimento especial, por exemplo, nosso casamento, nossa lua de mel, alguma viagem específica que a gente fez. Então precisa realmente sentar, escolher com calma as melhores fotos, porque não são muitas, né? Mas eu gosto muito da ideia de ter o álbum, ele vai ficar ali na nossa estante, naquela parte ali. São vários. E eu gosto muito dessa ideia porque, diferente de você mostrar as fotos no seu celular pra pessoa, você tá dando o álbum na mão dela pra ela ver com as próprias mãos, sabe? Ela vai mexer, ela vai ver ali, não vai estar segurando o seu celular na mão dela, então eu acho uma ideia muito legal. E também outra coisa é que a gente tem tanta foto no nosso celular que as fotos acabam ficando sem importância, você vai perdendo uma foto ou outra ali. Por isso que eu quero pegar essas fotos mais importantes e revelar e colocar nesses álbuns. E além das metas pessoais, eu também tinha definido 3 metas profissionais, e a primeira delas era conseguir descansar sem ficar com peso na consciência. E as metas práticas que eu coloquei para conseguir atingir esse objetivo são, primeiro, ter um horário fixo para eu parar de mexer no celular e não pensar mais em trabalho a partir daquele horário. Então, por exemplo, às 9 horas da noite eu vou desligar, não vou mais mexer no celular, não vou mais pensar no trabalho. É o momento para eu começar a desacelerar, assim, para conseguir pegar no sono no horário e conseguir descansar realmente. E além disso, ter um dia livre toda semana para não trabalhar, não fazer exercício, realmente descansar, fazer alguma coisa que me distrai, algum hobby. Pode ser no domingo ou um outro dia da semana, dependendo de como for essa semana, né? Eu posso definir isso a cada semana, mas eu preciso ter esse dia livre. A segunda meta profissional era ser mais estratégica e produtiva, e para isso eu falei que eu queria ler 10 livros de desenvolvimento pessoal. Então, como em dezembro eu já não fiz, eu comecei esse desafio em dezembro, agora vai contar a partir de janeiro e o desafio termina em maio, então são 5 meses, vai ficar 2 livros por mês, e agora eu já defini todos os livros, quais que vão ser. Na verdade, minha lista tem 16 livros, mas eu vou ler na ordem, e se eu conseguir ler mais do que 2 por mês, eu vou passar para os próximos. E os livros são O Jeito Disney de Encantar os Clientes, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Mostre Seu Trabalho, A Regra é Não Ter Regras, Isso é Marketing, Trabalhe 4 horas por semana, Negocie como se sua vida dependesse disso, A Única Coisa, Hábitos Atômicos, A Coragem de Ser Imperfeito, Mindset, O Poder do Agora, A Revolução da Glicose, O Milagre da Manhã, Outlive e Comece pelo Porquê. E além de ler esses livros, eu pretendo compartilhar aqui um pouco com vocês qual que é a minha opinião sobre cada um deles, o que eu aprendi com eles e como eles estão me fazendo ser uma pessoa um pouco mais estratégica, aplicar minhas ideias e realmente compartilhar essas ideias enquanto eu tô lendo os livros. E a última, terceira meta profissional era obter mais resultados. Essa daqui eu ainda tô terminando de definir porque eu preciso adaptar na minha rotina ainda. Eu quero primeiro ver como que vai ser minha rotina desse ano para eu conseguir definir essa meta com mais precisão, mas a ideia que eu tinha colocado era postar conteúdo todos os dias. Então, por exemplo, 2 reels de conteúdo por semana e 2 de react, ou seja, reação de outros vídeos, um carrossel e uma foto ou um vídeo mais livre, seja um resumo da semana ou alguma outra coisa assim, mais descontraído, um vídeo aqui no
YouTube por semana e se eu conseguir postar no TikTok todos os dias. E para aquela minha meta de conseguir fazer alguma parceria, a meta prática é criar um Media Kit, que é aquele resumo do seu engajamento e dos seus resultados nas redes sociais para você conseguir mandar para as marcas para conseguir negociar alguma coisa, fazer alguma parceria. Então, depois que eu terminei de definir todas essas metas práticas e ver se realmente eu tinha uma forma mais clara de definir se eu atingi essas metas ou não, eu analisei todas elas e fui separando quais eram metas a cada mês, a cada semana e as metas que eu tinha que fazer todos os dias. Então, por exemplo, os hobbies que eu falei que seria um por mês, eu escolhi um para janeiro, um para fevereiro, um para março, um para abril e um para maio. Os livros eu já separei 2 a cada mês e a mesma coisa com todas as outras tarefas. O planejamento que eu escolhi fazer foi um documento no Google Docs. Então eu quero tentar essa forma de conseguir fazer um acompanhamento da minha rotina. Eu criei um checklist ali dentro e a ideia é entrar nesse documento todos os dias e marcar o que eu consegui fazer nesse dia, o que eu não consegui fazer, colocar minhas anotações, colocar uma palavra do dia, colocar um sentimento, o que eu tô sentindo nesse dia. Conforme eu ler meus livros, eu quero anotar minhas ideias nesse documento também e fazer meio que um diário ali da minha rotina de 2026. Pra eu conseguir todo final de mês pegar, analisar o que deu certo, o que não deu, o que eu consegui ter de insight, de estratégia nova daquele mês e se eu tô conseguindo atingir minhas metas. Então, por exemplo, como a meta de estudar ali no Duolingo era todos os dias, eu peguei e coloquei todos os dias realmente com um ícone ali pra colocar um check depois, Duolingo, aí tem segunda-feira, Duolingo, terça-feira, Duolingo, arrumar a cama. Aí, por exemplo, exercício físico, eu defini que vou fazer musculação 3 vezes por semana e nas outras 2 vezes eu vou praticar yoga. Eu coloquei ali segunda, quarta e sexta musculação com o ícone para colocar o check na frente e terça e quinta para colocar o check na yoga. Então é realmente um acompanhamento muito minucioso de tudo que eu vou fazer e todas as metas a cada semana. Então quando vai começar uma semana nova, eu tenho todas as metas ali para eu lembrar, com o ícone também para eu marcar quando ela for concluída. Dá bastante trabalho fazer desse jeito no documento. Toda semana você tem que ir lá fazer de novo, né? Pegar, copiar, dar uma adaptada ali pra semana, mudar a data certinho, então dá realmente bastante trabalho, mas eu acho que é a forma que eu mais consigo fluir, assim, na minha rotina. Então, na verdade, isso é um teste, né? Eu vou ver se vai dar certo fazer desse jeito ou se vai ser muito cansativo. Se ocupar muito tempo, eu não vou mais fazer desse jeito. Eu vou só deixar as metas ali pra eu ir acompanhando aos poucos e vendo se eu conseguir, se eu tô conseguindo cumprir ou não. Mas eu tô bem empolgada e eu acho que isso faz com que eu queira fazer isso todo dia e fazer esse acompanhamento. Mas também existem muitas outras formas de você fazer um acompanhamento se você quiser copiar essa ideia e se você também estiver fazendo o seu desafio dos 180 dias, como por exemplo tem o Trello, tem o Notion, tem várias ferramentas aí de organização, você pode até fazer uma planilha no Google ou até escrever uma agenda à mão mesmo, enfim, dá pra fazer de várias formas. Essa foi a forma que eu tô me adaptando até agora e durante os próximos episódios eu falo pra vocês se continua dando certo ou não. Esse foi o vídeo de hoje, acho que eu falei pra caramba, mas eu queria detalhar assim, deixar registrado todas as minhas metas práticas e como eu tô aplicando elas na minha rotina. A gente literalmente começou nossa rotina hoje, dia 12 de janeiro de 2026, então a gente acordou às 7 horas da manhã, leu, foi na academia e já tá trabalhando até agora, que são 7h30 da noite. Provavelmente ela vai mudar muito ainda, a gente vai adaptando aos poucos, mas o que importa é pegar essa empolgação do começo do ano para colocar suas metas em prática, para realmente definir um plano e fazer as coisas acontecerem. Se gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo sua curtida e seu comentário e vamos juntos fazer esses 180 dias construindo nossa melhor versão.